aí, gente, tudo bem? Olha só, alguns anos atrás eu tive a oportunidade de fazer algumas mensagens porque eu fiz uma leitura que mudou muito a minha forma de enxergar os conflitos, as ofensas, aquilo que o meu irmão fez contra mim ou até aquilo que eu fiz contra o meu irmão. E aí, quando eu fiz essa leitura, pensei, eu gostaria muito que todo mundo soubesse essas coisas, porque são lições muito valiosas. Mas ainda não tive a oportunidade de ministrar as palavras, então eu decidi que eu vou trazer essas mensagens aqui pro YouTube. Serão 4 vídeos, 4 mensagens e muitos ensinamentos, que assim como transformar a minha vida, eu espero que transforme a sua também. Eu penso assim, muitos são os avisos para que os cristãos tomem cuidado com algumas coisas. Por exemplo, a pornografia, que tomem cuidado com o adultério, que tomem cuidado com a mentira, que tomem cuidado com o que mais que a gente tem que tomar cuidado, gente, me lembrei. Mas a gente se esquece de uma das armadilhas mais bem escondidas de Satanás, que é a ofensa. A gente não espera que uma pessoa caia em um buraco, sendo que esse buraco está cercado por avisos de cuidado com o buraco. A gente não espera isso, porque tá cheio de aviso em volta, cheio de placa, dentro de uma cerca em volta. Então as pessoas, ao olharem esse monte de proteção que tem ali, elas se sentem em estado de alerta. Calma lá, deve ter algum problema aqui, por isso esse lugar está tão bem sinalizado. Agora, quando a gente fala sobre a ofensa e sobre essa armadilha que Satanás tem colocado, não é um mero obstáculo no caminho, porque é um obstáculo sem dever, mas a questão da ofensa é que ela é muito bem escondida, ela é muito bem plantada por Satanás, de modo que as pessoas não a veem, e mesmo quando elas caem nessa armadilha, elas custam a admitir e aceitar que elas caíram na armadilha mais bem posicionada que Satanás podia colocar, que é a ofensa. E sabe o que a gente faz com a ofensa? A gente cuida da ofensa, a gente remói a ofensa, a gente hospeda a ofensa. Eu gosto muito dessa forma de dizer que nós hospedamos a ofensa. A gente tem um lugarzinho para ela no nosso coração e isso se vai por dias, por semanas, por meses, por anos. A gente separa um lugar em nós para a ofensa e nós cuidamos dessa ofensa. Sabe por quê? Porque a gente acoberta ela pelo nosso orgulho. Olha como que eu tô certo. Olha, eu tenho direito porque me ofenderam. E aí a gente trata a nossa ferida como se fosse um presente. Porque do presente eu cuido. Pelo presente eu tenho zelo, eu tenho amor. A gente permite que ela se enraize tão bem em nós, de uma forma tão profunda, que quando a gente olha, ela tá sendo muito bem cuidada por nós. Nós estamos servindo a essa ofensa. Porque eu separo um cômodo pra ela no meu coração. E aí, de vez em quando, eu vou lá, eu mexo naquela ofensa de novo. E eu vejo que ela tá bem acomodada. E aí eu vou dormir, mas eu não consigo dormir, porque eu tenho que pensar no que aquela pessoa fez comigo. Vocês estão percebendo como nós cuidamos da ofensa? O perigo é que o orgulho nos impede de lidar com a verdade. A verdade é que nós devemos perdoar. A verdade é que a gente está julgando que o outro é tão errado assim, mas quando nós olhamos para nós vemos que nós, sendo os piores dos pecadores, fomos perdoados por Jesus. Eu quero ler com você Timóteo, caso 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 ao 26. E diz assim: Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, a questão que eu quero tratar aqui nesse primeiro vídeo é qual que é a situação do seu coração. Lucas 17:1 diz que é inevitável que venham os escândalos. Eu quero começar te dizendo que é inevitável que você se ofenda. Você vai se ofender. Alguém vai ofender você. E outra coisa, é inevitável que você seja o ofensor. Assim como eu sei que você já foi o ofensor muitas vezes, provavelmente você ainda virá a ser de novo. Lucas 17, do 3 ao 6 diz: Olhai por vós mesmos, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependa-me, então perdoe-lhe. Olha só, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Gente, olha só. Perdão é a simples resposta e a difícil ação. E é muito curioso, porque os discípulos, quando eles se deparam com esse ensinamento de se pecar contra você, perdoa, se pecar de novo, perdoa de novo, e se pecar de novo, perdoa de novo, eles dizem assim, aumenta-nos a fé.
É como se a gente tivesse dito para eles assim: ei, discípulos, agora eu quero que vocês mandem esse monte daqui e ir para lá. Mas não, eles dizem assim, ó: aumenta-nos a fé mediante uma palavra de exortação do Senhor, onde o Senhor diz: perdoa aquele que te ofendeu. Aí eles dizem assim: nossa, aumenta-nos a fé. Ou seja, então Deus aumenta a minha fé para conseguir fazer isso. Gente, ó, os discípulos eram gente igual a gente. A gente se ofende, a gente não quer perdoar não. Quando a gente fica remoendo uma ofensa, isso nos leva a nós mesmos. A minha ofensa é a minha dor, me ofenderam, é o meu ego, é a minha imagem, é a minha autoestima. Eu tenho que cuidar de mim, porque ninguém pode fazer isso comigo. Tá percebendo como tudo volta para nós mesmos? Quanto mais próximo eu estou de mim mesma, mais distante eu estou de Cristo. Uma vez que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço e refaço. Salmos diz assim: se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. E aí a gente começa assim, né? A gente olha para o ofensa e fala: como é que eu pude ser ofendido? E você pensa isso sim, você não mente pra mim não, viu? A gente pensa isso: como que eu pude ser ofendido? Tá vendo como que o orgulho te leva para esse lugar onde todo mundo pode ser ofendido, mas você, quando isso acontece com você, não, comigo não. Eu quero que você tome só cuidado aqui, deixa eu abrir um parênteses, tá? Eu não estou defendendo a ofensa, mas eu também não posso aplaudir a sua escolha de se apegar a ela. A ofensa não gera frutos bons, eu experimentei isso, viu? Não gera mesmo, você não precisa testar, já testei. A ofensa não gera bons frutos, é só raiva, frustração, amargura, solidão, isolamento, muito isolamento. Só porque você foi maltratado, você não tem direito de ficar preso à ofensa. Bom, se você vive para si mesmo, você tem, mas se você vive para Cristo, pode não. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e suas contendas são ferrolhos de um castelo. Provérbios 18, 19. Cara, o coração de alguém ofendido é muito difícil de acessar. Vocês já tentaram? Ou melhor, você já foi a pessoa ofendida? Você sabe como é difícil alguém adentrar no seu coração. Você é como uma fortaleza, muito bem fechada, e você não permite que ninguém entre. Eu penso assim: a gente vai se ofender, a gente vai se entristecer, mas quando a gente nega perdoar, quando a gente nega liberar-se, eu falo liberar-se porque às vezes a gente se prende a isso, né? Da ofensa, a gente se esquece do que Jesus fez no seu momento de maior dor. Agora eu quero ler com você Lucas 23, 34, que diz: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando os sortes. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Agora, quando você é ofendido, você que tem pecado, tá? Só pra te lembrar. Você que tem pecado, que tem falhas, que é um homem limitado. Quando você é ofendido, você diz que aquela pessoa não tem direito, porque olha pra mim. Olha pra Jesus. Para de olhar pra você um pouco e olha pra Jesus. Ele, quando ofendido, disse: Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Agora, a gente quer ser igual a Jesus, que realiza milagres. A gente quer ser igual a Jesus, que por meio da sua palavra, o paralítico volta a andar. A gente quer ser igual a Jesus, que por meio de uma ordem sua, os demônios vão embora. Mas a gente não quer ser o Jesus, que quando é humilhado, perdoa. A gente quer o poder de Jesus, porque querer Jesus é querer também ser humilde como Ele. O perfeito foi ferido. Isaías 48:10 diz: Eis que te acrisolei. Essa palavra significa tirar as impurezas, tá? Mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Deus nos refina pelas aflições. Então, assim, você foi ofendido, você sente muito ódio, eu acho que Deus precisa refinar você. Eu também, tá? Tô incluindo nisso. Mas eu sou uma boa pessoa. As pessoas costumam ser boas em momentos bons. Agora, quem é você no momento ruim, no momento da ofensa? Não quer pensar sobre isso, né? Também não gosto muito, mas a gente precisa. Lucas 9, 53 a 55. Mas o povo dali não recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que façamos cair fogo dos céus para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Quando alguns homens foram maus com eles,
Tiago e João colocaram para fora as impurezas. E aí Jesus fala assim, não é para isso que a gente tá aqui não. Mas a gente é assim, no momento da raiva, da ofensa, a gente coloca o que para fora? Deus quer que eu ore para cair fogo dos céus. Sabe que se cair, vai sobre você também, né? A gente só lembra que foi ofendido, a gente não lembra que também é ofensor. Mateus 24, 10 ou 12 diz, nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aqui, o que nós estamos entendendo e recebendo é que o amor sacrificial, ele vai se esfriar. Então Jesus, quando humilhado, amou. Isso vai se esfriar de muitos, como diz o versículo, mas não de mim, de você. No momento de maior dor de Jesus, ele amou. Então por que você só consegue amar nos momentos fáceis? Porque se você canta, declara, ora, dizendo que quer ser como Jesus, você não está se referindo a um Jesus em um momento específico. Jesus é um todo. E quando nós olhamos para esse todo, nós vemos aquele que foi humilhado, porém permaneceu amando. A gente passa muito tempo sendo advogado da ofensa e pouco tempo perdoando quem ofendeu. Então a gente defende a nossa ofensa para todo mundo e a gente não vai perdoar quem ofendeu a gente. Uma coisa que norteia, direciona muito minha vida é resiste. Resiste à tentação de se sentir ofendido. Aí às vezes eu paro e penso assim, Jesus amado. E aí já vem na minha cabeça, Vitória, resiste à tentação de se sentir ofendida. Às vezes não dá certo não, gente, mas depois eu me arrependo. Mas é uma tentação, não é? Não é uma tentação a gente não ser ofendido? Quando a gente se sente ofendido, a gente coloca uma estima bem alta. Mas aí, pra sair de lá, desse pedestalzinho que a gente subiu, é queda livre, tá? Assim, é tipo uma plataforma que você sobe nela, tá no chão, né? Depois que você sobe, ela começa a subir. Aí se você quiser descer daqui, ó, tem que pular. E o tombo é feio. Provérbios 12, 6 diz: o insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. E Colossenses 3,13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoar não é uma situação inédita. Alguém já fez isso muitos anos atrás. Afinal, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa foi a primeira mensagem. Eu te espero semana que vem para a próxima.